Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os meus alunos do Matutino no CEF12. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, né, porque amanhã começa a semana de provas, né, faltam menos de 24 horas para ela começar. E eu sei que vocês passaram a semana inteira se preparando para todas as provas, especialmente a prova de inglês, não é isso? Mas sempre tem aqueles, né, que por motivo de força maior acabaram não participando de todas as aulas, aí não tem todo o conteúdo no caderno, e aí por isso não tem o que é necessário para poder estudar e se preparar para as provas, não é isso? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui só para passar uma pequena revisão do que vai cair. Eu não vou explicar o conteúdo todo, só lembrar quais são os tópicos que serão cobrados, tá? Porque tudo está no caderno de vocês. Quem tem um caderno completo, né? E quem não tem, por favor, pegue e amanhã aproveite que ainda tem 2 aulas antes do início das provas, né, para poder revisar com quem tem um caderno mais completo e você pegar o conteúdo que é necessário para responder a prova. Começando aí pelos oitavos anos. O que será cobrado aí na prova dos oitavos anos? Em primeiro lugar, será o uso do superlativo, que a gente viu no início do segundo bimestre, né? Só que para você poder escrever a forma superlativa de um adjetivo, você primeiro precisa determinar se ele é um adjetivo curto, um adjetivo longo ou um adjetivo irregular. Os adjetivos curtos, como já foi explicado anteriormente, são aqueles que têm uma sílaba ou que são de 2 sílabas, mas terminam com a letra Y. Os adjetivos longos são aqueles que têm 2 ou mais sílabas. E os adjetivos irregulares, como o nome já diz, né? Ele não é nem considerado curto ou longo. Ele, para se formar o superlativo dele, ele segue uma grafia própria, que não se encaixa em nenhuma das regras anteriores, né, dos adjetivos curtos ou longos. Então, em primeiro lugar, os adjetivos curtos, né, nós temos a regra geral, onde você deve usar sempre o artigo definido, the, o adjetivo, e nesse adjetivo você acrescentar o sufixo est, est. Essa seria a regra geral, né? Se o adjetivo for curto e ele terminar com a letra E, nesse caso, além do artigo que você vai usar antes do adjetivo, você só precisa acrescentar ST, porque ele já tem a letra E no final, que é o caso do adjetivo large, por exemplo, ou nice. Nós temos os adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante, como, por exemplo, o adjetivo big, thin, que significa magro, né? Todos eles terminam em consoante, vogal, consoante. Então, antes você coloca o artigo definido, e de prefixo, antes de você acrescentar o EST, lembre-se de dobrar a última consoante, tá bom? E o último caso aí dos adjetivos curtos são aqueles que terminam com a letra Y, como é o caso de easy, crazy, happy. Então, esses que terminam com a letra Y, antes de você acrescentar o sufixo est, você deve substituir a letra Y pela letra I, tá bom? Lembrando, todos os casos, antes do adjetivo, usar o artigo definido the. No caso dos adjetivos longos, você não precisa acrescentar nenhum sufixo. Basta utilizar the most, né? E repetir o adjetivo do jeito que ele é. Então lembre, os adjetivos longos são aqueles que têm 2 ou mais sílabas. Beautiful, expensive, attractive, picturesque, né, que foi um dos que a gente trabalhou num exercício do livro, né? E por último nós temos os adjetivos irregulares. Eu só vou cobrar 2, né, que é o caso do good e bad. Good, a gente já sabe que o superlativo é the best. E bad, nós temos o superlativo que é the worst. Lembre-se, eu estou falando aqui, mas vejam a grafia correta, porque como a prova é escrita, se você errar a grafia, né, a ortografia, como nós dizemos, a questão está errada. Então, atentem-se como se escreve essas palavras em inglês, ok? O segundo conteúdo que vai cair na prova dos oitavos anos é saber classificar os alimentos entre countable, contáveis, né? E uncountable, não contáveis. Então você não vai precisar saber, por exemplo, o nome do alimento em inglês, como a gente viu na prova oral. Na prova escrita vai ser diferente, você vai só classificá-la. Se for countable,
coloca a letra C. Se for uncountable, letra U, tá bom? Dá uma olhada aí, porque a gente fez um exercício separando esses alimentos aí, classificando eles também. Tá tudo no caderno. Pega o caderno de quem tem o conteúdo completo. E por último, aí na prova dos 8º anos, será cobrado o uso de some, any, many, much e a lot of, tá bom? Inclusive, o último exercício do livro que nós fizemos sobre esse assunto é o que vai cair na prova, tá bom? Tem as opções lá, mas aí você tem que marcar a correta. Lembrando que para as respostas com relações com conteúdo, elas não se repetem. Se você marca uma, quer dizer que ela não se repete no item a seguir, ok? Então, para o 8º ano é isso. No caso dos alunos que vão fazer a prova do 9º ano, o conteúdo é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais extenso. Em primeiro lugar, o uso de must, que é o verbo dever, né? E pode ser utilizado em duas situações: para falar que algo é obrigatório, né? Ou para falar que algo é proibido. Então a gente vai focar principalmente naquelas regras escolares, né? Então vai ter as regrinhas, vai ter a plaquinha que indica aquilo que você deve e não deve fazer dentro da escola, e a partir daquela plaquinha que vai aparecer lá na prova, você vai fazer a frase usando must ou must not, tá bom? Esse exercício foi feito em sala de aula, também foi retirado do livro. Então pegue lá a atividade com o livro acompanhando, né? Não pegue só a resposta, mas acompanhe o livro para saber o comando, né? O que ele está pedindo exatamente. Mas é basicamente o que já foi feito na prova oral também, ok? Ainda falando sobre regras escolares, né? Vão ter algumas lá, regras básicas que a gente deve seguir na escola, em sala de aula, e aí vocês vão classificar entre aquilo que é obrigado, né? Obligation, e aquilo que é proibido, prohibition. E aí você vai ter uma tabelinha lá onde você vai colocar na coluna lá do que for proibido, você coloca o que é proibido fazer dentro da escola. E na coluna da obrigação você vai colocar as regras que você é obrigado a seguir dentro de uma instituição de ensino, tá bom? Em terceiro lugar, o uso de conectores. A gente estudou só 4, né? Que foi o in addition, as well as, therefore e however. Lembrando que in addition e as well as dão a ideia de adição, de acréscimo, quando eu quero acrescentar uma ideia, adicionar uma ideia extra. O therefore dá a ideia de consequência, né? Porque significa consequentemente, desta forma, sendo assim, essas coisas. E nós temos o however, que dá a ideia de contraste, né? Que significa no entanto, porém, contudo, todavia. Então você vai ter que classificar esses conectores aí, tá bom? Entre contraste, adição e consequência, por aí vai. E nós teremos também, em último lugar, a parte de zero conditionals, condicionais do tipo zero. Esse conteúdo que a gente viu, né? Ele também caiu na prova oral, para você completar a frase, né? Mas na prova lá vai ser para você marcar a opção onde as opções desse conteúdo, ele quer que você saiba em que situações zero conditionals podem ser utilizadas, né? Quais são as conjunções, qual o conector que indica que aquela oração é uma oração condicional e o que determina o que é uma oração principal, quando que eu devo utilizar a vírgula ou não na hora de utilizar orações condicionais. Então, o último exercício que a gente fez a respeito desse conteúdo é basicamente o que vai cair na prova lá, tá bom? E tanto para os 8º quanto para os 9º vai ter um bônus aí, tá bom? Que é relacionado à pesquisa que vocês fizeram nesse segundo bimestre sobre o Valentine's Day. Então, para quem fez a pesquisa corretamente, acessou exatamente aquele site, o link da pesquisa que eu mostrei no celular, né? Eu mostrei nas turmas, mostrei no celular onde é que devia ir. Então, é naquele link lá da Wikipédia, é só digitar lá. Se você não fez a pesquisa, mas não quer perder esse ponto extra, né? Ainda dá tempo. Eu não vou aceitar o trabalho, né? Porque a data limite para entregar o trabalho já se passou. Mas dá tempo de você, pelo menos, conseguir alguma coisa a mais aí, se você tiver feito a pesquisa correta.
É só ir lá no Google, digita lá, Dia dos Namorados, em português mesmo, não procura o site em inglês, porque as perguntas eu vou fazer em português mesmo. Então, Dia dos Namorados, Wikipedia, dá uma parte lá, dá uma lida na parte de história a respeito. Eu quero saber da história do Dia dos Namorados, do Jason, porque teve gente que fez o trabalho, eu já terminei de corrigir todos, e teve gente que fez a pesquisa não sobre o dia, mas sim sobre São Valentim. Teve gente, eu dei o ponto, não tirei o ponto, não tem problema, mas assim, quem fez a pesquisa sobre São Valentim acabou achando um texto meio confuso, porque ele vai ver que no site, que é da própria Wikipédia também, que fala só sobre São Valentim, ele vai descobrir que, na verdade, ao longo da história, principalmente na Igreja Católica, existiram vários São Valentins, entendeu? É como se fosse até quase que o nome de um papa, né? O que vai se repetindo ao longo do tempo. Então, na história, houve vários São Valentins, só que não era isso que eu queria. Eu queria a história do dia de São Valentim que deu origem ao Dia dos Namorados, entendeu? Que aí ele fala até de outras coisas, né? A parte lá da Roma Antiga, fala como é que surgiu nos Estados Unidos, esse dia e tudo mais. Era essa pesquisa que tinha que ser feita, tá bom? Então, meus queridos, basicamente é isso. Estudem, preparem-se, tá bom? Nós já estamos aí nos encaminhando para terminar metade do ano passou voando, né? E depois do recesso correr atrás do que ainda falta para que vocês possam passar sem problemas, sem dever ponto, nem nada, tá bom? Um forte abraço, um beijão a todos e bom final de semana. Estudem.